Essa é a pior pandemia que já existiu. Meu Deus, não vamos poder sair de casa nunca mais. Pois é, essas são frases de 100 anos atrás, de um outro tipo de pandemia chamada gripe espanhola. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. O meu nome é Tarek e hoje nós vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente. Esse vídeo é sobre curiosidade, sobre a gripe espanhola. Então, eu vou pedir primeiro que você curta, compartilhe e se inscreva no canal, porque toda semana terá um vídeo de curiosidades. A gripe espanhola, ela também foi conhecida como gripe de 1918. Foi uma pandemia de um vírus influenza e não era tão mortal assim. De janeiro de 1918 a dezembro de 1920, ela infestou mais de 500 milhões de pessoas, cerca de mais ou menos um quarto da população mundial na época. Devido à censura que acontecia na Alemanha, no Reino Unido, na França e nos Estados Unidos, inicialmente a gente não sabia muito sobre essa doença. Foi só na Espanha, que era um país neutro na Primeira Guerra, que começou a ser relatada uma maior intensidade de casos. Só que lá eles chamavam de gripe francesa. Pra você ter uma ideia, em Portugal eles chamavam de gripe pneumônica. Mas como teve surtos iniciais maiores na Espanha, ficou como gripe espanhola. A Primeira Guerra durou de 1914 a 1918. E logo depois da guerra, em 1918, que aconteceu a gripe espanhola. Pra você ter uma ideia de comparação, a Primeira Guerra matou 8 milhões de pessoas, mais ou menos. A gripe matou em torno de 50 milhões de pessoas. A população mundial da época tinha 1,8, 1,9 bilhão de pessoas, ou seja, a gripe deve ter matado em torno de 1 a 6% da população. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, a gripe espanhola teve 3 ondas. A primeira onda foi inicialmente considerada mais branda, sendo de março de 1918, principalmente no Kansas, nos Estados Unidos, em um campo de concentração de tropas destinadas à Primeira Guerra Mundial. A segunda onda foi a onda mais complicada, que matou mais gente. Ela percorreu todos os continentes, mais ou menos em agosto, matando milhões de pessoas e transformando a gripe na pandemia que a gente ouve falar hoje. A taxa de letalidade dela dessa época era de 6 a 8%. E a terceira onda, que foi um pouco mais moderada, aconteceu no início de 1919, de fevereiro a maio mais ou menos. Só que ela foi muito mais moderada, as pessoas já estavam se recuperando. Para você ter uma ideia, 99% das mortes de influenza ou da gripe espanhola nos Estados Unidos ocorreram com pessoas com menos de 65 anos de idade. E quase metade dos falecidos eram adultos entre 20 e 40 anos. Em 1920, a taxa de mortalidade entre as pessoas com menos de 65 anos tinha diminuído em relação às pessoas com mais de 65 anos, mas 92% das mortes ainda ocorreram em pessoas com menos de 65 anos. Esse fato provavelmente se deve porque em 1918 os idosos já tinham uma proteção parcial contra a exposição a essa gripe, a essa pandemia, porque em 1889 e 1890 existiu uma outra gripe chamada gripe russa, que deu imunidade para esses idosos. Antes de fazer um paralelo com as coisas que acontecem no Brasil hoje, vamos traçar um pouquinho do que aconteceu no mundo por conta da gripe espanhola. No Reino Unido, a primeira vez que se encontrou essa doença foi em tropas britânicas que estavam em um acampamento hospitalar na França. Em 1917, alguns militares patologistas relataram o aparecimento de uma nova doença com alta mortalidade e mais tarde eles reconheceram que essa doença era a gripe espanhola. Esses mesmos cientistas falaram que o vírus ele era primeiro alojado em pássaros, depois dos pássaros ele sofreu uma mutação e migrou para porcos que viviam próximos uns aos outros. Em 2016, um relatório publicado no Jornal da Associação Médica Chinesa encontrou evidências de que o vírus de 1918 circulava nos exércitos europeus por meses e provavelmente não era o vírus que a gente está falando da gripe espanhola. Na Europa como um todo, cerca de 250 mil pessoas morreram no Reino Unido, 400 mil morreram na França, 400 mil na Alemanha e em Portugal você teve uma taxa tão elevada de morte com essas duas primeiras ondas epidêmicas e uma ocorrência marcada por pessoas morrendo de 20 a 40 anos, causando em torno de 120 mil mortos
em Portugal, cerca de mais ou menos 2% da população total do país. Nos Estados Unidos, teve um estudo de 2003 que especulou que essa gripe espanhola se originou no Kansas. Isso foi posteriormente também relatado por um historiador chamado Santiago Mata, e que a primeira onda possivelmente veio no Kansas e em 14 campos militares dos Estados Unidos. Porém, depois de um tempo, algumas análises filogenéticas do vírus mostraram que essa origem norte-americana não era conclusiva, que as glicoproteínas e as hemaglutininas do vírus sugerem que ocorreu muito antes de 1918 e que provavelmente foi um rearranjo do vírus H1N1, que provavelmente ocorreu por volta de 1915. Nos Estados Unidos, cerca de 28% da população, 105 milhões, foram infectados, e desses, 500 a 670 mil pessoas morreram. Na China, vários estudos documentam que teve poucas mortes em comparação ao resto do mundo. Por conta disso, se especulou que a pandemia de 1918, na verdade, se originou na China. Por conta dessas baixas taxas de mortalidade, eles especularam que a população dali já tinha uma imunidade adquirida desse vírus. Porém, um cientista político austríaco publicou dados do arquivo austríaco sugerindo que essa gripe tinha origens anteriores e possivelmente surgindo na Áustria no início de 1917. Em 2014, foi aventado por um historiador que a mobilização de 96 mil trabalhadores chineses para atuar nas linhas britânicas e francesas pode ter sido a origem da pandemia na Europa. Esse historiador encontrou evidências de uma doença respiratória que atingiu o norte da China em novembro de 1917 e que foi identificada anos depois pelas autoridades de saúde chinesa como a própria gripe espanhola. Porém, em 2018, com algumas lâminas de tecidos e relatórios médicos liberados por professores de biologia evolutiva, os cientistas encontraram evidências contra a hipótese de que a gripe tinha sido disseminada por trabalhadores chineses na Europa, observando que tais pessoas entraram na Europa por outras rotas e não resultaram em uma propagação detectável, tornando improvável que estes foram os hospedeiros iniciais. De forma geral, no mundo, no Japão a gente teve 23 milhões de pessoas afetadas pela gripe, com 390 mil mortes relatadas. No Haiti, 13% da população morreu durante um mês. Na Nova Zelândia, a gripe atacou cerca de 6.400 europeus e 2.500 indígenas maori em 6 semanas. No Irã, a mortalidade foi muito alta, com estimativas em torno de 900 mil a 2 milhões e 400 pessoas mortas, tendo mais ou menos uma representatividade de 8 a 22% da população total do país. Agora, no Brasil, as coisas foram um pouco diferentes, e eu gostaria de fazer algumas relações com as coisas que acontecem hoje, com a pandemia de hoje. Provavelmente, esse vírus chegou no Brasil em Recife, em setembro de 1918, por barcos que vieram da Europa. E ele se espalhou para os demais estados litorâneos por barcos também, especialmente no Rio de Janeiro. E foi nessa época, logo no começo da crise, no final de 1918, que o diretor-geral da Saúde chamou de gripezinha comum e falou que a imprensa estava tendo um sensacionalismo histérico. Após ele tentar censurar a imprensa, ele foi demitido do cargo e acabou assumindo esse mesmo cargo de diretor-geral da Saúde, Carlos Chagas, o mesmo cara que descobriu a doença de Chagas. Então foi instituído hospitais de campanha que foram montados em estádios de futebol e locais públicos. Era tanta gente morta que os corpos foram jogados na rua. Inclusive foram criados cemitérios específicos para mortos que morreram da doença. Calcula-se que morreram em torno de 40 mil pessoas no Brasil. Claro que depois de um tempo, alguns remédios imunizantes começaram a surgir no Brasil, só que nenhum deles seguia o padrão científico. Então simplesmente as pessoas vendiam sem ter nenhum posicionamento da comunidade científica. Nessa mesma época, os Estados Unidos começou a usar o quinino, que era um remédio para malária, como forma de combate. Ele também sugeriu a naftalina como forma de prevenção, como se usa o álcool em gel hoje. E daí começou a acabar estoque de naftalina pelo Brasil. Ainda os Estados Unidos, a Associação Médica Americana, sugeriu o uso de aspirina como tratamento. Isso ocasionou um pico de morte em outubro de 1918, com aproximadamente 33% das mortes causadas por conta do uso desse remédio. Para finalizar, em janeiro de 1919, o presidente do Brasil, Rodrigo Alves, morreu de gripe espanhola. Mas como que acabou essa pandemia?
Algumas análises em 2007 de revistas médicas descobriram que a infecção viral não era tão agressiva assim quanto a gente imaginava e que possivelmente ela matou muita gente porque tinha acabado de sair de um período de crise. Então tinha uma grave falta de nutrição da população mundial, falta de higiene, acampamentos médicos superlotados, hospitais superlotados, que promoveram várias infecções bacterianas e uma alta taxa de mortalidade, e que todas elas foram associadas com a mortalidade da gripe espanhola. Também existe uma explicação que esse rápido declínio da letalidade da doença se deve por conta dos médicos se tornarem mais eficazes no tratamento de pneumonia, e que desenvolveram, após as vítimas terem contraído o vírus, uma série de protocolos para melhorar essa taxa de mortalidade. Porém, alguns estudos publicados em 2004 não encontraram evidências que suportem essa posição. Outra teoria que também surgiu é que esse vírus, por ser um vírus de influenza, ele sofre uma mutação extremamente rápida para um tipo de vírus menos letal. Essa ocorrência é muito comum nesse tipo de vírus, e existe uma tendência desses vírus patogênicos se tornarem menos letais ao longo do tempo, porque vírus que matam mais tendem a sumir mais rápido porque o hospedeiro morreu. Em 2013, o modelo epidêmico simples demonstrou que 3 fatores foram fundamentais para a contenção da gripe espanhola. Estes fatores foram a abertura e o fechamento de escolas, a mudança de temperatura durante o surto e as mudanças comportamentais humanas em referência a esse surto, as famosas quarentenas. As conclusões mostraram que esses 3 fatores foram os efeitos mais significativos para o combate a essa epidemia. Ou seja, pessoal, existe uma relação? Existe. E a gente deveria aprender com o nosso passado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aguardem mais vídeos de curiosidades em breve. Muito obrigado!